Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é o tema número 8, Jubileu. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que que o Senhor estará junto comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar todas as verdades da sua palavra, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Falaram do tema Jubileu. Vamos começar com a linha do tempo. Desde a criação, que foi o ano zero, que muitos falam que não existe o ano zero, né? O cara começou no ano 1, né? Mas fala o ano zero, mas seria a criação no ano 1, ano mundi. E daí veio o pecado. Igual eu falei nos outros vídeos, eu acredito que, como Jesus veio aqui na Terra, na sua primeira vinda, no primeiro século, e ficou 33 anos aqui na Terra, eu acredito também que da criação até o pecado passou-se 33 anos. Porque Jesus ele se considerou como o segundo Adão. Veio para fazer o papel de Adão, de libertar as pessoas do pecado, de curar as pessoas. Adão tinha um dever que era conduzir um povo ali no Jardim do Éden, que Jesus falou: saia da casa de seus pais e junte-se e se torne um só, e procriem, e faça bastante filhos, para que eles possam ter eles também os seus filhos e ir procriando. Mas Adão e Eva pecaram, e por isso que eu acredito que, como Jesus ficou 33 anos aqui na Terra, ele, da criação até o pecado, 33 anos. Mas não tenho certeza, é um achar. Aí está, como fiz há 2 semanas atrás, né, sobre a linha do tempo no grande conflito, sobre todos os capítulos que está descrito lá no livro de Ellen G. White, no grande conflito. Aí está até o capítulo 39, vai até o capítulo 42, mas é só uma sublinhação aqui, que estou mostrando a linha profética, os 6.000 anos que vai da criação até a segunda vinda de Jesus, né, os 6.000 anos, a linha profética do grande conflito, e tem a linha do tempo a linha do tempo da criação até a todos os salvos morar na Nova Jerusalém, a casa de Deus. De Adão até Abraão foram 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. Agora, não se sabe se os 4.000 anos se completaram no nascimento de Jesus, que foi no ano 4 antes de Cristo, ou foi no seu batismo no ano 27 de nossa era, que foi no primeiro século, ou foi no ano 31, que foi da sua morte e depois ressurreição.
Muitos falam que se completou na morte de Jesus. Eu também acredito nisso. Eu também acredito que seja na morte de Jesus que se completou os 4.000 anos, por causa que Jesus é o centro das profecias. E por isso que eu acredito que de Abraão até Jesus se completou 2.000 anos. Eu acredito que foi na sua morte e ressurreição. Se foi os 4.000 anos completado ali, eu acredito que os 2.000 anos que falta para completar até a sua volta vai acontecer no ano 2031. Não estou dando datas, apenas um achar, como dizer, eu acho que se completará no ano 2031. Pelos acontecimentos que estão acontecendo, pelos relatos, a gente vê que quem acompanha profecias, vê sites americanos relatando sobre o decreto dominical, que trabalhadores estão querendo que o Estado se impõe sobre esse decreto. Sindicalistas estão indo até a Casa Branca para impor esses decretos, está forçando o governo. E os relatos que está acontecendo, eu acredito que não vai muito tempo. Então, por isso que eu acho que terminará no ano 2031. Não estou dando datas. É apenas uma suposição. E vamos falar também aí, né, como falei hoje, do jubileu. O jubileu é de 120 anos. E estamos no final de completar o jubileu, que de Moisés, do tempo de Abraão completou 40 anos, Moisés completou outros 40, falta o último 40 anos para se completar o jubileu. Mas vou falar isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Após 7 períodos de 7 anos, o 50º ano é santificado, e este é o ano do jubileu. Êxodo capítulo 10, verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Exatamente. É o 7º dia hoje. É o sábado. Começou o sábado, hoje é o pôr do sol. E terminará amanhã ao pôr do sol. São 24 horas. E na época do sistema judaico, era assim que terminava. Quando Deus fez a terra, fez os céus e a terra, era assim. Como fala, houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã, e o céu e o mundo foi feito. E o mundo foi feito. Por isso que o sistema judaico era de pôr do sol ao pôr do sol. Houve tardes e manhãs. Na Bíblia, a manhã significa o dia e a tarde significa a noite. Houve tardes e manhãs. Por isso que é de pôr do sol ao pôr do sol. Não é o sistema igual a Igreja Católica mudou, que em Daniel 7:25 fala: cuidará em mudar os tempos e as leis. Quer dizer, mudou os tempos que a nação judaica guardava de pôr do sol ao pôr do sol. Igual na sexta-feira hoje, que começou o pôr do sol do sábado, que começou o sábado, já estamos no sábado, e vai até ao pôr do sol de amanhã. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 8. Não se esqueça disto, amados.
Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Exatamente, pelas profecias que está relatada na Bíblia, é assim mesmo para o Senhor. Salmos capítulo 90, verso 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Aí está, semana milenal. 1000 anos, mais 1000, se completou 6000 anos. Igual eu relatei, de Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000. São, então, 4000 anos. E de Jesus até a sua segunda vinda, que se completará, mais 2000 anos. A Terra terá 6000 anos completados. E os 1000 anos que está relatado ali, separadamente, é o, o, a semana milenal, que é o sábado, que era 1000 anos guardando o sábado lá no céu, que era passando com Jesus, com Deus Pai e o Deus Filho, que Jesus também é Deus, morando lá com ele. Durante 6 anos, semeia as suas lavouras, aparem suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Exatamente, é o sábado milenal, é o sábado lá no céu, dos salvos. Em Levítico, capítulo 25, versos 3 a 5. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Será quando Jesus voltar e levar os salvos para o céu, tanto os mortos que ressuscitarão, como os vivos que estarão vivos e serão arrebatados. Aí vão passar 1000 anos lá no céu. Será um sistema de será um julgamento de comprovação. Sistema de comprovação. Por que aquela pessoa não foi salva? Por que não foi aos céus? E ficou ímpia. Se tornou ímpia e está morta aqui na terra. E só acordará na segunda ressurreição, depois dos 1000 anos. Levítico capítulo 25, verso 8. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem ao 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. É o que tinha no tempo de Moisés. No tempo de Moisés, que era como era lá o sacerdócio, lá no tabernáculo, o sumo sacerdote fazia lá o sacrifício, as sessões de libertação, né, para o perdão do povo. E um dia era separado para ir, e fazia tudo num lugar santo. E um dia era separado para que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, que era o 10º dia do 7º mês. Todo ano, no dia 10 do 7º mês, ele entrava no lugar santíssimo descalço. Descalço ele entrava. Por quê? No santíssimo tem que entrar descalço, porque na presença de Deus tem que ter respeito, como nos escritos da Bíblia. Quando Moisés estava na sarça ardente, Deus falou para Moisés: tire as sandálias dos pés, que o lugar que está pisando é lugar santo.
Também falou para Josué, espiando Jericó, para conquistá-la. E Jesus apareceu para Josué e falou que era o príncipe do exército do Senhor. Josué falou, é nosso amigo ou nosso inimigo? Quem é você? Jesus falou, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E Josué se prostrou e Jesus falou para ele, tire as sandálias dos pés, que o lugar que está pisando é lugar santo. Então, quer dizer, o sumo sacerdote entrava descalço toda vez que entrava no lugar santíssimo para expiar o pecado de toda a tribo, de todas as pessoas que moravam naquela tribo. E aspergia o sangue e dedicava ao Senhor o sangue de todo cordeiro que era sacrificado. E esse lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo. Comam apenas os que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Levítico capítulo 25, versos 9 a 13. Exatamente, era a regra desde lá do Israel antigo. Isaías capítulo 46, verso 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Provérbios capítulo 25, verso 2. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Exatamente, tem coisas ocultas do Senhor e tem coisas que ele revela. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Salmos capítulo 90, verso 4. Pois 1000 anos à sua vista são como ontem que passou, como um relógio da noite. Aí começou a Semana Milenal. No ano 0 até 999, o primeiro dia. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro dia. A criação dos céus e da terra e tudo que neles há. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus no primeiro dia, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, o primeiro dia foi do ano 0 a 999. O primeiro dia, é só você pegar de Adão até Noé, depois de Noé até Abraão, para você ver que se completou 999 anos. Ellen G. White, no Grande Conflito, na página 7, fala: a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o final de desenlace.
À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. E é nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Exatamente o que Ellen G. White disse, que devemos preparar pessoas para estudar as profecias, para saber do tempo do fim. Aí tem o segundo dia, que é do tempo de Noé. Então, quer dizer, de Abraão até Noé, se passaram-se 1.000 anos. Completou-se no dilúvio. Quer dizer, o que eu disse no primeiro dia, que foi a semana da criação, o tempo de Adão e Eva, dos patriarcas que vieram até Noé. Falar agora do segundo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. Quer dizer, que separou águas e águas. É a mesma coisa. Separou-se pessoas. A água que ficou Noé, ali com a arca, e os ímpios que ficaram do lado de fora da arca, que riram da cara de Noé, né, por 120 anos, e morreram no dilúvio. Aí está o terceiro dia, que foi do ano 2000 até 2999, tempo de Abraão. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produze a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde amanhã, o terceiro dia. É o tempo de Noé, é o tempo de Abraão, tempo de Abraão. Abraão e Sara, que conduziu a um povo que de terra seca, que dava frutos, e teve bastante frutos. Abraão e Sara encontraram terra boa para acampar e se aproveitar dos frutos bons. Dar alimento a todo o povo que estava carregando. Gênesis capítulo 26, verso 4. Multiplicarei sua semente como as estrelas do céu, e darei a sua semente todas estas terras. Em vossa semente serão abençoadas todas as nações da terra. E eu estou fazendo esse vídeo e acredito nesse tempo milenal, nessa linha do tempo, porque a semana da criação se fez, é parecido e liga
o que estou relatando, do ano 0 até 999, depois do ano 1000 até... deixa eu voltar aqui. Do ano 1000 até 1999 e o ano 2000 até 2999. Gênesis 35, 12. A terra que dei a Abraão e Isaque, eu darei a você e aos seus descendentes depois de você. Isso foi uma promessa que Deus fez a Jacó. Que Gênesis 35 fala de Jacó, e o sonho de Jacó. Aí está Israel. Aí está a mesquita que os muçulmanos habitam nela hoje, né? Tomou conta da mesquita. E está aí o Muro das Lamentações, que os israelitas oram e ficam horas ali, orando e jejuando. Ali era ali foi o templo de Salomão e também o templo de Herodes, o Grande. Aí está a terra de Israel, onde passou-se Abraão, né, com Sara e todas as pessoas que o seguiram. Aí está. Aí o reino de Israel. Aí vamos para o quarto dia, que foi do ano 3000 a 3999. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tardes e manhã, o quarto dia. Aí está José com Maria segurando o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quer dizer, volta lá, de Abraão até o nascimento de Jesus, completou 4.000 anos. Aí está o seu nascimento, mas pode ser também o tempo que Jesus ficou na terra. Em Apocalipse capítulo 1, verso 16. Em sua mão direita segurava 7 estrelas, de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol, quando brilha em toda a força. Quer dizer, o que eu acabei de ler aqui, que está falando entre luz e trevas. No quarto dia. E o sol é a luz do dia, e trevas é a noite. Então, quer dizer, Jesus tinha um rosto que era como o sol, quando brilha em toda a sua força. Quer dizer, não liga-se uma coisa à outra. Liga muito. Aí em Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará com saúde em suas asas, e vocês sairão e saltarão como o bezerro do estábulo. Quer dizer, falando de Jesus. João capítulo 12, verso 46. Eu, a luz, vim ao mundo, para que todos que acreditam em mim não permaneçam na escuridão. Porque escuridão é trevas. Escuridão é coisa do inimigo. Mateus capítulo 4, versos 16 e 17. O povo que estava sentado na escuridão viu uma grande luz, e para aqueles que viviam na região e a sombra da morte, uma luz brilhou. Desde então Jesus começou a pregar:
arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Quer dizer, estava em trevas aquele povo, estava no pecado, mas Jesus libertou e falou: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ezequiel capítulo 8, verso 16. E ele me levou para o corte interna do templo, na entrada do templo entre vestíbulo e o altar. Havia cerca de 25 homens que estavam de frente para o leste e adoravam o sol de costas para o templo do Senhor. Quer dizer, esse capítulo 8, junto com o 9, está falando dos anciões de Israel no templo lá de Judá, no reino de Judá, que entrava dentro do templo de Salomão, né, que tinha naquela época, que ainda não tinha sido destruído, entrava dentro do templo e as pessoas pensavam que eles entravam para adorar a Deus. E estavam enganadas. Eles entravam no templo para adorar o sol, que está falando aí, para adorar Baal, Aserá e todos os deuses que tinha no Egito. Um deus de cabeça de rã, qual tinha no Egito, e vários deuses. E a Arca da Aliança, que era para ser adorada, que tem os querubins cobrindo ali que está mostrando a glória do Senhor. Dois querubins juntos, assim, parecendo que estava cobrindo alguma coisa, mas não era. Era se juntando, né? Mostrando a glória do Senhor. Jogada num canto, jogada ao norte. Quer dizer, e eles dando ênfase para o sol, adorando ao sol. Quer dizer, esse versículo e Ezequiel, e Jesus mostrou a Ezequiel, levou a Ezequiel em sonho, né? Em espírito ao sonho, e mostrou para Ezequiel as abominações que tinha dentro do templo. E Ezequiel rasgou suas vestes e chorou, vendo que a Arca da Aliança estava abandonada ali. E eu comparo esse versículo aos dias de hoje, que as pessoas estão pouco se lixando para a palavra de Deus e está jogando a palavra de Deus ao lado e não estão dando ênfase. Estão dando ênfase a coisas mundanas, a coisas aqui do mundo, a porcaria. E está deixando a palavra de Deus de escanteio. Quer dizer, eu comparo esse versículo como os dias de hoje. Sunday, né? Como o dia de domingo, que a Igreja Católica propagou para o dia de ser guardado, mas está errada. O dia para ser guardado é hoje, o sábado do Senhor. Aí está o Roma. Esse obelisco que eles fizeram aí é propagação, é blasfêmia. Que não vou explicar hoje o que é isso. Vou fazer um vídeo explicando tudo sobre isso daí, mas mais para frente. Aí está. Adoração ao sol, como está aí, ó, IHS. O sol sendo adorado. E eu me ajoelhei sobre isso já, quando estava na católica. Eu me ajoelhei sobre esse símbolo. Mas estava enganado, estava inocente. Não sabia. Aí está, na mão aí do Papa Francisco, né, na época. Hoje ele está morto. Está aí a adoração ao sol, ó, querendo imitar as coisas de Deus. Que não é para adorar o sol, é para adorar a Deus. Estão adorando o sol. Apocalipse capítulo 21, verso 23. A cidade não tem necessidade de sol, ou a lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus lhe dará luz. O cordeiro é a sua lâmpada.
e não haverá mais noite, e não terão mais necessidade da luz, de uma lâmpada nem da luz do sol, pois Jesus lhe dará luz, e eles reinarão para todo sempre. Apocalipse capítulo 22, verso 5. Quer dizer, não precisa nem de luz, de ter lâmpadas, né, de luz. A glória de Deus ilumina a todo o reino, a toda a cidade. Aí vem o quinto dia. Aí vem o quinto dia, do ano 4000 a 4999. Vamos para o quinto dia. Disse também Deus: povoem-se águas de enxames de seres viventes, e voam as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus o abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve também tarde e manhã o quinto dia. Aí está, Jesus com os discípulos. E Jesus disse-lhes: venham depois de mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus capítulo 4, verso 19. Aí está a figura do Espírito Santo, trazendo paz para todos nós, trazendo a mensagem de Deus para nos arrepender e voltar para o Senhor, voltar ao primeiro amor. Jesus disse: olha, estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam sagazes como serpentes e inofensivas como pombas. Mateus capítulo 10, verso 16. Também liga-se ao texto, igualzinho. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram-lhes línguas como de fogo, que se separaram e descansaram sobre cada uma delas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, pois o Espírito lhes deu a capacidade de se expressarem. Quer dizer, o texto falou aqui de multiplicai-vos, quer dizer, de multiplicai a multidão, de multiplicai a adoração a Deus. Aí veio o sexto dia, no ano 5000 a 5999, que na semana ali vai chegar aos 7000, que será uma alusão à semana lá no céu. Por isso que ainda o sétimo dia que Deus abençoou e santificou vai ser lá no céu, cumprido. Que ainda hoje a gente guarda o sábado, mas será cumprido completamente dos salvos, guardando o sábado lá no céu. E de sábado a sábado ir adorar a Deus no templo. Também será quando a Nova Jerusalém descer aqui na terra, que será, a nossa vida será aqui na terra, mas já salvo, outra vida. Não vai haver choro, nem lágrima, não vai haver nem lágrimas, não vai haver sofrimento, não vai haver nada mais. Será um tempo, vai ser eternamente de paz. Vamos para o sexto dia. Versículo 24, disse também Deus, produze a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie.
E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que tenho dado a todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Que fez pessoas. Adão e Eva foi feito. E semelhantemente ao texto, pessoas foram criadas. 5.000 a 5.999, o sexto dia. Aí está a evolução da população, do crescimento da população mundial. O texto fala, o gráfico mostra em que em 1802 a população mundial atingiu 1 bilhão de habitantes. Demorou 125 anos para que ela saltasse para 2 milhões de habitantes. Após 34 anos, em 1961, ela já chegava a 3 bilhões. Em 1974, 13 anos depois, a população chegou a 4 bilhões de pessoas. Mais 13 anos, em 1987, ela atingiu os 5 bilhões. Em 1999, após 12 anos, a população mundial chegou aos 6 bilhões. Prevê que em 2012 ela tinha os 7 bilhões de habitantes. Quer dizer, em 2012, 7 bilhões de habitantes. Quer dizer, já passou-se já de 2012 a 2025, 2012 a 2022, 10 anos. Passou-se 13 anos já. De 2012 a agora 2025. 13 anos já passaram. Imagine só quando não está de população, como não está de habitantes. Já está a 8 a 9 milhões de habitantes. E teve um crescimento. Ou até então está nos 7 bilhões, ou até atingiu 8. Romanos capítulo 8, versos 21 a 23. Que a própria criação também será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Até nós mesmos gememos dentro de nós mesmos, esperando ansiosamente pela adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Exatamente. Aí está. A redenção de nosso corpo, a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo. Essa é a nossa redenção. Essa será o evento que todos nós esperamos, a todos os cristãos que são fiéis a Deus e a sua palavra. Esperamos esse dia, e como eu já falei, esse dia eu quero estar em um cemitério. Não, se tiver que estar morto, é Deus que saberá. Mas se eu estiver vivo, eu quero estar da mesma maneira, num cemitério, para ver as pessoas ressuscitando. Será um evento maravilhoso. Pessoas já falaram para mim, você é louco, estar no cemitério à noite, mais ainda à noite, que quando Jesus virá,
Eu falei, eu quero estar. Não sei se é vivo ou morto, mas quero estar. Quero principalmente estar vivo, para mim ver pessoas ressuscitando, saindo do caixão, saindo da terra, né? Ressuscitada. Será um evento maravilhoso. E os anjos levando as pessoas vivas, que estão vivas, até os seus parentes. Jesus virá com todos os anjos. Quantos anjos é, Guilherme? Daniel fala lá. São milhões de milhões, miríades de miríades, incontáveis. São milhões de anjos. Quer dizer, todos os anjos virá com Jesus e levará você até o seu parente ressuscitado. É uma alegria, é um regozijo. Será maravilhoso ver Jesus nos ares. A segunda volta. Um ar de alegria, um ar de até que enfim a redenção veio. Um suspiro gostoso, maravilhoso. A redenção veio, a salvação está a nossos olhos, está na nossa frente. Será maravilhoso. Aí está o último 1000 anos, que será no céu. Depois será completado aqui na terra. Será a Nova Jerusalém, descerá para a terra para começar uma vida nova, eterna, eterna paz, eterno amor, eterno regozijo, poder de sábado a sábado ir à Nova Jerusalém, sair de aqui na terra terá casas. Você poderá construir a sua própria casa. Os salvos poderão, e como os israelitas, sente-se como os israelitas sentiram quando foram libertados do Egito. Quando foram libertados da escravidão e puderam trabalhar para si mesmos, não trabalhando para os outros. Sente-se como os israelitas no tempo que foi libertado do Egito. E você poderá construir a sua casa. E o nosso compromisso vai ser de sábado a sábado, como diz Isaías. De sábado a sábado. Temos que ir a Nova Jerusalém. Sair de nossa casa e ir até o templo para adorar ao Senhor. Que dia? No sábado. Agora, no pôr do sol. Da sexta para o sábado, adorar o Senhor. E ficar o dia inteiro adorando. O sábado inteirinho adorando ao Senhor. 24 horas adorando ao Senhor. Será maravilhoso. Vamos para o sexto dia. Outro sexto dia. Tem 2 sextos dias aí. Que é a semana milenal, que é a semana de descanso. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º de a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quer dizer, vai ser um tempo de descanso no céu. 1000 anos de descanso. Será 1000 anos de comprovação. De quem a... Como se diz? Que não houve trabalho. Que vai ter só adoração a Deus. Adoração a Deus nos céus. E será assim, ó, os 1000 anos que estarão no céu, será de repreensão aqui na terra.
terra abandonada. Como fala Apocalipse 20, Satanás foi preso. Mas, fala Guilherme, mas Satanás é espírito. Exatamente, Satanás é espírito e não pode ser preso. Mas como ele será preso? Será abandonado aqui na terra. Ele e os seus anjos, que são os anjos caídos, ficarão aqui na terra passeando sem atentar ninguém. E vai ver os ímpios que estão mortos no chão. Da mesma maneira que eles morreram na volta de Jesus, morreram pela luz da glória do Senhor, que matou imediatamente, ali mesmo, vai ver os corpos jogados no chão e refletir o que ele fez durante esses 6.000 anos que ele destruiu a terra. Incitou pessoas a destruir a terra. Que atentou pessoas para que fizessem mal às outras. E tudo que ele fez de mal durante esses 6.000 anos, ele vai ficar analisando. Como os salvos vão ficar 1.000 anos no céu, adorando o Senhor, ficando na companhia do Senhor, Satanás ficará aqui na terra preso, isolado, junto com os anjos caídos, analisando o que fizeram durante esses 6.000 anos. Aí está, a cidade destruída, o mundo destruído. E vai ficar nesse deserto 1.000 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a sua propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Quer dizer, é um dia de paz. Quer dizer, de trabalho nenhum, de sacrifício nenhum, e sim de descanso. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que crescer por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo. Comam apenas que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Levítico capítulo 25, versos 9 a 13. Então disse o Senhor, Gênesis capítulo 6, verso 3, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Quer dizer, reduziu o tempo, né, dos homens aqui na Terra. Você vê que Matusalém viveu 969 anos, Noé viveu 600 e poucos anos, acho que 700, 800 anos, se não me engano. E o Deus reduziu pelo mau comportamento do homem aqui na Terra. Reduziu para 120 anos. Aí fala, a conta 120 vezes 50 dá 6.000 anos. E 6.000 anos dividido por 50, 120. 120 jubileus. Aí está. O tempo de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no Midian e 40 anos liderando o povo de Israel. Quer dizer, ficou 40 anos no Egito, até a sua saída do Egito. Depois que fugiu do Egito, foi morar com o seu sogro e conheceu uma de suas filhas, né? Que foi Zíbora, e casou com ela e ficou 40 anos lá na terra de Midian. E quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, o seu sogro chamava Jetro, eu tenho esquecido, agora eu lembrei, Jetro, o nome do sogro de Moisés.
E Deus chamou na sarça ardente e falou para ele ir até o Egito para libertar o povo de Israel. E depois da libertação e todo o caminho ao deserto, ficou 40 anos liderando o povo de Israel. Então, quer dizer, 40 mais 40, 80, mais 40, 120. Isso é uma representação. Aí está, os primeiros 40 jubileus foram 2.000 anos, de Adão até Abraão. Os outros 40 jubileus foram os 2.000 anos, de Abraão até Jesus. E agora, de Jesus até a sua segunda vinda, mais 40 jubileus. Ainda não se completou os 40. Quando se completar, Jesus virá para a sua segunda vinda e completará os 2.000 anos. O grande conflito na página 679. Esta sempre terminada a obra da ruína. Esta está sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam os justos com júbilo. Isaías capítulo 14, verso 7. E uma aclamação de louvor e triunfo sobre todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de fortes trovões, é ouvida dizendo: Aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Apocalipse capítulo 19, verso 6. Grande conflito na página 679. Aí está. O planeta iluminada com a segunda vinda de Jesus. Aí está a glória do Senhor iluminando a terra. Aí está o dia belo que ficará com a segunda volta de Jesus. A queda das estrelas, que também será um evento que está descrito no sexto selo, que quando for implantado o decreto dominical, tudo isso que está descrito lá vai acontecer. Aí está a glória do Senhor iluminando. Aí está está aí a salvação, recebendo a recompensa, os salvos recebendo a recompensa. Será maravilhoso. Aí está a maior recompensa, que é ver Jesus nos ares para nos salvar. Aí está o agradecimento de uma pessoa, não está ali, ó. Você vê, não está adorando o sol, e sim agradecendo pelo dia, agradecendo pelo mais um dia de vida que nosso Senhor Deus nos conduziu. Aí está uma pessoa adorando a Deus, que todos nós devemos fazer também, adorar a Deus. E está aí está aí o desespero dos ímpios, né? Que quando vê que Jesus está voltando, vai tentar se esconder, mas não adiantará. Não adiantará escapar, e sim lamentar, porque não quiseram a salvação. Não adianta fugir. O livro História da Redenção, página 410.
como então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu o escravo piedoso levantar-se como vitória, e triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus. Exatamente. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo, semelhantes a estrondos dos mais forte trovão. Suas palavras ecoam pela terra inteira, e falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava. Enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra, o Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová, e ressoavam pela terra como estrondos dos mais forte trovão. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e estenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou um terremoto. O Israel de Deus ficava a ouvir, com o olhar fixo no alto, tendo o semblante iluminando com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés, quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre o que honram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Livro Maranata, página 291. Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. Está falando aqui da volta de Jesus. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para trazer essa maravilhosa redenção, essa maior esperança de sua vinda, a maravilhosa volta de Jesus para nos redimir de nosso sofrimento aqui na terra. Por isso, meu Deus, muito obrigado por essas horas e minutos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!